Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Vamos fazer uma leitura e um comentário da obra Pão Nosso, uma obra do Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Tópico 82, em Espírito. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara-se em inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usa o frutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Vamos fazer um breve comentário sobre a leitura do Evangelho e, na sequência, o texto de Emmanuel. Vamos ao texto bíblico. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. E aqui, mais uma vez, estamos diante do dualismo. A vida material, aqui o corpo físico e o corpo espiritual ligado à imortalidade. Esse texto, o texto bíblico, o texto de Emmanuel, nos remetem a uma questão que foi feita lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, que resume bem de que se trata o assunto de hoje, falando de carne, corpo físico e espírito. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? É a questão direcionada aos espíritos. E o espírito responde, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Muito interessante essa resposta, porque ela fala o seguinte, olha, você não vai encontrar a completa felicidade aqui na terra, não. Mas isso depende de como você vai encarar, se vai ser com suavidade ou se vai ser com aquela dureza, com aquele amargor próprio próprio da gente mesmo, esse dualismo que a gente vive, essa eterna luta entre o bem e o mal, entre o ser feliz e o infeliz, é que isso vai depender do ser vivente, do ser que passa pela prova e expiação, ou seja, de nós que estamos aqui encarnados. E essa felicidade ela vai ser proporcional a como você vai semear isso, como você vai encarar os desafios e qual vai ser a sua sintonia, se essa sintonia no bem ou se é a sintonia no mal. E aqui eu vou comentar de algumas passagens que podem ilustrar bem de que se trata esse assunto aqui. A primeira passagem diz respeito a um filme de 2020, um filme recente, de Fátima. E esse filme, ele conta a história de Fátima, lá na Cova da Iria, quando o espírito
de Maria, no espírito de Maria, ele apareceu e conversou, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma mediunidade dos 3 pastores lá em Portugal, e a partir daí ela passa a conversar com eles e fazer algumas revelações importantes. Vamos contextualizar isso. 1917, né? As aparições se deram em 1917, em plena Primeira Guerra, Grande Guerra Mundial. E várias questões podem ser retomadas da história, né, do filme, da história que se conta sobre a aparição de Nossa Senhora aos pastores, que as pessoas tomaram conhecimento da aparição e começaram a visitar, né, a Cova da Iria, que ficou pequena para a quantidade de romeiros, de pessoas que estavam ali. E me chamou a atenção os pedidos das pessoas. Eu não estou fazendo crítica, e provavelmente se eu estivesse lá faria algo parecido, sim. Mas os pedidos das pessoas passavam por cura, passavam por milagres, e não estão erradas, não. São pessoas que estão vivenciando aquele mal, vivenciando aquela doença, que muitas vezes é necessária, a doença é necessária para que a pessoa retire dali algum aprendizado moral ou espiritual, mesmo espiritual, mas estávamos vivendo em plena guerra mundial, as pessoas morrendo, e o prefeito lá da localidade, ele vai fazendo as leituras, ele vai fazendo a leitura das pessoas que nunca mais voltariam para ali, né, que voltaria só o corpo. Muitas vezes nem encontraram o corpo de pessoas, de portugueses que tinham ido para a guerra e que não voltavam. Então ele fazia uma chamada meio macabra, né, uma chamada de morte. Olha, fulano de tal desencarnou, e fulano outra pessoa, ciclano está desaparecido. E, inclusive, o irmão de Lúcia, que uma das pastoras, uma das pessoas que presenciaram a aparição de Nossa Senhora. E até que ao final ele aparece mesmo, o irmão dela, e o que eu quero dizer é o seguinte: ali estávamos diante de uma guerra mundial e as pessoas pensando no fenômeno, pedindo o fenômeno, até que pedindo o sol. O Sol é uma luz solar intensa que, inclusive, aconteceu, e há relatos de que esse fenômeno apareceu, e naquela visão do Sol se aproximando, como se o Sol fosse cair, e as pessoas correndo, as mesmas pessoas que pediram um fenômeno, uma luz ali, estavam depois apavoradas, pedindo ajuda a Nossa Senhora, a Maria. E vamos trazer para 2021. Hoje, dia 12 de janeiro, para 2022. 12 de janeiro de 2022. Hoje é o 12º dia do ano de 2022 e até ontem mesmo, 11 dias chovendo torrencialmente, várias cidades do Brasil, mas atualmente principalmente em Minas Gerais. Aqui em Itaúna temos registros de pessoas desabrigadas, pessoas desalojadas, temos registros de pessoas que tiveram que conviver com a tragédia que pode significar o problema da vazão da água. O rio tem que passar por esses caminhos todos, e acaba fazendo um estrago, e principalmente por causa da ação humana. Mas o que me chama a atenção é uma história que eu ouvi hoje de manhã, aqui, falando que algumas pessoas estão tirando proveito de casas que estão ilhadas, casas que estão cheias de água, e as pessoas saíram, obviamente, das suas casas, e algumas estão subtraindo bens daquelas pessoas que perderam quase tudo. Bom, essa história é uma história de uma produção de mal, sim, mas
ela não é uma história única, mas infelizmente é uma história que reverbera e é uma história que tem uma repercussão muito grande. Agora vamos ver uma outra história. As pessoas estão lá no ginásio poliesportivo fazendo as suas doações e pessoas simples, pessoas humildes que mal conseguem ter posses, mas que estão levando lá e depositando, né, alguma coisa, tirando do pouco que tem para que possa chegar ao outro irmão. Bom, essas histórias do bem, geralmente elas não trazem uma grande repercussão como as histórias do mal, só que elas são muito maiores, essas histórias da prática do bem, principalmente num ambiente como esse, né? E são histórias que geralmente não chegam até nós. E tem muito mais gente produzindo o bem do que gente produzindo o mal. Isso eu posso afiançar, eu acho que todos que estão me assistindo agora podem dizer a mesma coisa. E eu aproveito para contar mais uma história do nosso Chico Xavier, quando ele, numa situação de tristeza, de amargura, de dor, ele pede ao benfeitor Emmanuel para que ele pegasse alguma mensagem, mais uma vez de Maria, né? Nossa Senhora, ele pede a Maria de Nazaré que lhe enviasse alguma mensagem. E nesse momento, naquele momento de dor dele. E o Espírito Emmanuel, alguns dias depois, ele volta com a mensagem. E o Chico atentamente fala, espera só um pouquinho que eu vou anotar. Pega papel e lápis, aí ele fala, pois bem, essa mensagem veio de Maria de Nazaré. E ela diz o seguinte, isso também passará. E é claro que, né, o Chico, que estava esperando uma mensagem meio que diretamente para ele, mas é claro que foi diretamente para ele, como pode ser para todos nós também. Aí ele fala, mas é isto? E o Emmanuel, o benfeitor, o Espírito benfeitor, fala, é isto. Pronto, ponto final. E essa mensagem ela é carregada de várias outras mensagens, vários outros significados que a gente pode tirar disso aí, né? Aquele momento de dor, de amargura, vai passar. Como também passarão todos os momentos, os triunfos, as glórias, a tristeza, a chuva forte vai passar. Mas vai passar, isso vai passar, mas vai passar também a beleza, vai passar as idades, né? A idade passa, ou seja, todo o seu poder juvenil também vai passar, né? Essa força juvenil, essa força que nós temos, um dia vai passar. Então resta saber o seguinte, é para a gente desanimar? Não, pelo contrário, é para pensar o seguinte, tudo vai passar. E isso nos remete a seguinte questão, o que eu estou fazendo com o tempo que vai passar, com as dores que vão passar? O que eu estou fazendo com todas as circunstâncias que se me apresentam? Eu estou tirando a verdadeira lição delas? Então, estou aproveitando o momento para produzir uma boa energia, uma boa vibração. Nesse momento de dor do outro, eu vou fazer as minhas doações e eu não tenho bem material, eu não tenho posses, mas eu posso estar em harmonia, eu posso rezar, eu posso meditar, fazer uma prece e desejar o bem para essas pessoas. Isso tudo é considerado, sim. E, agora para finalizar, bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito imortal. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então, vivamos sim o momento presente pela matéria, mas com foco a pensar que o espírito é imortal e as nossas ações, boas ou más, que vão refletir e que vão nos moldar para sempre. E que sejam ações no bem, e que o bem possa proliferar sempre e vencer. Que assim seja.